Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Energias externas, não exclusivamente externas, certo? Como que ele vai interpretar a informação lá de fora? Isso. É genético? Sim, porque, por exemplo, vou dar o exemplo da visão em cores. Né? Nós, seres humanos, somos tricromatas. O que quer dizer que nós somos tricromatas? Bom, primeiro a gente tem que entender que a cor, ela não é uma coisa, não é uma característica do objeto, certo? Bom, isso aqui é uma afirmação forte, né, de que a cor não é uma propriedade do objeto. É uma afirmação que é compartilhada assim, por muitos neurocientistas, muitos cientistas, né, que carregam uma visão semelhante à dele. Vamos ver as razões que ele dá então para suportar essa afirmação, do porquê que a cor não é uma propriedade do objeto, o que, intuitivamente falando, né, com a nossa experiência, é o que parece. Também não é uma característica da luz, do espectro eletromagnético, e nem é uma característica do cérebro, ela é uma característica da relação entre esses três elementos. Então a luz, por exemplo, que bate nessa garrafa d'água... Essa afirmação de que a cor é uma característica de uma relação é muito esquisita, né? Como que uma relação pode ter uma certa propriedade? Isso é um pouco esquisito. Né? Na garrafa, alguma das matérias que tem aqui, ela tem a capacidade de refletir ou de absorver a luz. Então ela reflete determinados comprimentos de onda e absorve outros. Né? Então, por exemplo, esse azul que tem aqui, né, ele está absorvendo comprimentos de ondas mais longos e refletindo os mais curtos, né, em torno de 460, 470 nanômetros, certo? Esse comprimento que é refletido é que entra no nosso olho e interage com células específicas que a gente chama de cones. Esses cones, essas células, elas têm na sua membrana um conjunto de proteínas que é sensível à luz, mas é sensível seletivamente à luz. Os cones são sensíveis seletivamente a comprimentos diferentes de luz. Basicamente, a gente tem 3 tipos de cones. Né? E esses 3 tipos de cones, cada um vai ter uma faixa de frequência do espectro eletromagnético da luz, das quais ele responde. Então, veja bem, a nossa percepção de cores depende das características da luz, das características da matéria, onde ela incide, né? O quanto que ela absorve e o quanto ela reflete de luz, e das células que estão nos nossos olhos, não exclusivamente dessas células. Ou seja, esses 3 elementos são a condição necessária para que possa ocorrer a sensação da luz, né? Da cor, dessa qualia, né? Dessa qualidade secundária, como alguns filósofos chamam. Tá? Agora, do fato de que esses elementos são condições necessárias para que ocorra esse fenômeno, esse evento, disso não se segue que este fenômeno, este evento, enfim, seja um atributo ou uma propriedade desses 3 elementos em conjunto, enquanto conjunto. Não sei se o que ele tentou fazer aqui foi uma prova, não me parece que tenha sido, me parece muito mais uma explicação, certo? Uma elucidação. Prova e explicação são coisas diferentes dentro da lógica, não dá para tratar de maneira igual. Mas, se pessoalmente as razões nas quais ele se apoia para acreditar nessa afirmação de que a cor não é uma propriedade do objeto especificamente, então eu posso dizer que isso claro que é um salto lógico. Do fato de que uma soma de fatores são uma condição necessária para que algo aconteça, não se segue que este algo que acontece, esse fenômeno, é uma propriedade dessas condições necessárias em conjunto. Isso seria equivalente a dizer, fazer uma analogia aqui, que antes do microscópio existir, não existiam seres microscópicos, né? Não existiam micro-organismos, células, sei lá, vírus, quaisquer coisas que nós não conseguimos ver com os olhos nus. Né? Então, você está fazendo uma inferência do fato de que você não consegue enxergar sem um microscópio, não existe sem microscópio, só passa a existir quando passa a existir um microscópio. Evidentemente, isso é um raciocínio falacioso. Tá? Essas premissas não implicam nessa conclusão. Se nós fizéssemos uma proposição condicional, né, então dizendo uma implicação material dizendo se é necessário que exista luz, um olho, né, e um objeto para que ocorra a visão da cor, então a cor é uma propriedade desses 3 elementos unidos. Essa inferência é claramente inválida. Tá? Se a gente aplicasse uma tabela de verdade, a gente veria que é perfeitamente possível que a antecedente seja verdadeira e a consequente seja falsa. Tá? Então uma coisa não tem relação lógica com a outra.
certo? Então, essas células vão mapear e vão dizer, olha, a luz que está sendo refletida aqui está em torno de 460 nanômetros. Por quê? Porque está acionando os cones que são sensíveis a essa frequência de onda. Essa informação, então, ela vai despolarizar, na verdade, ela vai despolarizar esses cones, certo? E vai promover um potencial de ação. Né? E esse potencial de ação vai enviar a informação para o nosso cérebro. Então a gente nunca vai saber a realidade de verdade. Sempre a realidade que o nosso cérebro criou. A realidade só existe no cérebro. Não existe fora da gente. Fora da gente existe um conjunto energético com o qual nós nos relacionamos. Olha só que interessante isso. Eu falei dos cones, né? Agora, sobre essa afirmação de que a realidade não existe fora do cérebro, evidentemente, né? Se não era possível provar a afirmação de que a cor não é uma qualidade do objeto, tampouco é possível concluir que, né, a realidade é uma criação do cérebro ou só existe no cérebro. Tá? Também seria uma inferência claramente falaciosa. Tá? Uma posição que ele não pôde sustentar até aqui. Mas olha só que interessante isso. Nós temos um outro conjunto de células nos olhos que são fotorreceptores também, que a gente chama de bastonetes. Os bastonetes, eles estão ligados ao que a gente costuma chamar de visão noturna. Eles têm um processo de adaptação, certo? E por conta disso, quando tem muita iluminação, os bastonetes eles hiperpolarizam, ou seja, eles desensibilizam. Eles começam a funcionar quando a luz começa a diminuir de intensidade. Aí eles começam a funcionar. Eles são responsáveis pelo que a gente chama de visão noturna. Nossa visão noturna não é muito boa, nós somos animais diurnos especializados na luz. Mas óbvio que ali, naquele período crepuscular, a gente precisa ainda da visão. Inclusive uma curiosidade, né? Será que esses animais noturnos que existem, eles podem enxergar sem existir qualquer luz, absolutamente nenhuma luz? Ou necessário, sei lá, pelo menos a luz da lua, enfim. Isso é uma curiosidade mesmo científica que eu teria. Nós não orientamos bastante para a visão, e aí a gente precisa de uma visão diferente daquela que a gente usa durante o dia. Né? E aí a gente tem essas células que são adaptadas para a visão noturna. Tanto que quando a gente desliga a luz do quarto, depois de uns 15 minutos a gente já consegue enxergar bem melhor do que antes. Né? Isso. A adaptação dos bastonetes, ela demora um pouquinho mais. O olho faz outras adaptações que não são exclusivas na sensibilidade dos bastonetes para melhorar, né? Para melhorar a incidência da luz dentro da retina. Né? Então, se o nosso sistema fosse diferente de como eu olhei agora, a gente ia enxergar a realidade de maneira totalmente diferente também. Perfeito. Pássaros, répteis enxergam coisas que a gente não pode ver, porque são fontes importantes para eles de alimentos, são fontes importantes para eles para evitar predadores ou determinadas situações. Mas, é interessante que toda a explicação que ele tem trazido até agora só mostra, no máximo, tá? Não estou dizendo que é a única implicação possível, né? Ou que necessariamente é a conclusão verdadeira, mas a única implicação que dá para a gente tirar até aqui é a implicação de que existem coisas reais e existem organismos mais adaptados, né, mais otimizados ou menos otimizados para poder enxergar esse tipo de coisa, para poder perceber esse tipo de coisa. Dá o exemplo aí dos pássaros, né? Você pega uma águia, sei lá, esses animais voadores, eles conseguem enxergar muito melhor do que nós. Mas isso quer dizer então que para nós, né, se nós estivéssemos, por exemplo, vendo de avião, e existe um pequeno rato lá embaixo, quer dizer que o rato não existe para nós? Não, essa inferência também não pode ser feita. Né? Só quer dizer que nós não podemos perceber aquele objeto. Então, mais uma vez, mais uma situação onde nós temos um organismo, um órgão da visão, que ele não é suficientemente otimizado para esse tipo de coisa. Agora, não quer dizer que só existe para nós aquilo segundo o que nós podemos perceber, segundo o que nossos órgãos estão otimizados para perceber. Tá? Essa inferência também não pode ser feita de maneira nenhuma. Né? Mesma coisa com relação à visão dos outros animais. Tem animais que enxergam só preto e branco, né? Alguns cachorros, ou todos os cachorros, não sei, enxergam de uma maneira diferente da nossa. E mesma situação, não quer dizer que não existem essas outras cores. Aliás, pelo próprio fato de esses cientistas eles detectarem que existem algumas cores que nós não conseguimos enxergar, já mostra que, bom, não ser capaz de enxergar não é razão suficiente para que algo não existe. Né? E, portanto, esse subjetivismo que ele parece conduzir, esse solipsismo, parece estar numa posição filosoficamente muito fraca. Né? Ele não tem um suporte metafísico, científico, enfim,
argumentação lógica suficiente para sustentar teses tão poderosas quanto as que ele tá pretendendo sustentar. Por exemplo, infravermelho e ultravioleta, algumas espécies são sensíveis a essa faixa do espectro que para nós é completamente invisível. Então, a gente... Como que esse conhecimento de que a realidade só existe dentro do cérebro impacta no tratamento psicológico de alguém, no sentido de que talvez ela tenha o poder de manipular a própria realidade? Não, a gente não tem o poder de manipular a própria realidade, porque a realidade é construída por uma estrutura, que é o sistema nervoso central. Essa estrutura ela foi modelada pela evolução para responder a esses estímulos, porque isso nos garantiu a sobrevivência, né? Ou seja, embora ele afirme um subjetivismo, certo? Ele não afirma uma espécie de situação onde a nossa mente consegue criar o que ela quiser. Existe uma espécie de estrutura a priorística, que essa estrutura a priorística nossa, sim, que é responsável por estruturar a realidade. E não a nossa vontade, né? Não a nossa inteligência conforme a nossa vontade. Né? Vai por esse caminho o subjetivismo dele, então. Isso que eu te falo, por que a gente vê uma faixa específica do espectro eletromagnético e não todas? Porque essa faixa específica é onde estão os estímulos ameaçadores, aversivos, é onde a gente vai encontrar nossas fontes de alimento e nossas fontes de acasalamento. Então, fora disso, eu não preciso identificar mais nada, porque isso não não garante a minha sobrevivência, né? A gente pensa, por que eu não posso enxergar tudo raio-x, raio ultravioleta, radiação cósmica? Por que eu não posso enxergar tudo isso? Primeiro, por causa do custo. Isso é caro. O organismo gasta energia, então a tendência é que a natureza seja econômica, né? Ela vai manter aquilo que é importante para a sobrevivência, né? E aqui, mais uma vez, ele traz mais explicações que reafirmam aquele objetivismo que eu falei, ou seja, existem sim objetos externos à nossa estrutura, existem sim cores como propriedades de objetos, né? Mesmo que essas cores, enquanto propriedades de objetos, não sejam efetivamente a sensação da cor, mas certos comprimentos de onda, enfim. Então, seja como essas cores estão atreladas ao objeto, objetivamente falando, existe algo, né, que é análogo às cores que nós percebemos nos objetos e, portanto, ele está, ao mesmo tempo que ele afirma que a realidade é uma criação do cérebro, ele afirma um objetivismo, então a posição dele é bastante confusa, né? Se ele está tentando sustentar uma posição onde existe uma realidade externa, né, só que ela não é exatamente do modo como nós a percebemos, aí tudo bem. Tá? Mas então ele precisaria abandonar aquela afirmação dele de que a realidade só existe no cérebro. Tá? A realidade, tal como nós a percebemos, só existe no cérebro. Então, ela vai, de certa forma, que a gente diz, adequar o organismo àquele espaço do ambiente que ele está vivendo, aquele nicho específico que ele se encontra, né? Então, a nossa realidade, ela não é mutável assim. Quer dizer, ela é relativamente mutável. Por exemplo, se você tomar uma droga, né, você pode ter alucinações. Alucinações é uma realidade produzida pelo cérebro que não é consensual. Ou seja, só eu tenho acesso àquela realidade, né? Então, o cérebro é capaz de mudar essa realidade, mas não no sentido de, por exemplo, que a gente possa sei lá, atravessar uma parede, né? Sim. Vamos pensar assim. Existe todo um componente energético que o cérebro cria um mapa, né? A nossa experiência, é isso que eu estou falando, nossa experiência é um mapeamento, né? Por exemplo, você está ouvindo minha voz? Não, você não está ouvindo voz. Você está ouvindo vibrações das camadas de ar, certo? Som é essas ondulações, essas vibrações das camadas de ar. Nós temos uma estrutura específica que reage a isso e interpreta esses estímulos lá no cérebro como som, certo? Então, basicamente, ele quer dizer aqui que o cérebro ele traz um ganho, né? Ele traz uma certa modificação, de alguma forma, daquilo que é o dado objetivo. Né? Ou seja, você não escuta as vibrações no ar, você escuta um som. Então, o que você escuta e o que é de fato são coisas diferentes. Agora, isso não quer dizer que a realidade objetiva não existe, né? Evidentemente. Em faixas de frequência dessas vibrações que a gente não ouve, mas que outros animais ouvem, né? Então, quando eu falo que é um mapa, é nesse sentido. O que eu digo é que a nossa experiência e a nossa experiência com a realidade, ela é efetivamente construída pelo cérebro, certo? Então isso é muito importante, né? Que o cérebro cria alguma coisa do nada. Agora, tudo bem. Agora ele alterou, né, sua afirmação. É a experiência que é criada. Ele está num ambiente, ele vai mapear esse ambiente de acordo com as necessidades e as características estruturais do organismo. Então é uma posição um pouquinho confusa, falta algum rigor na elaboração dessa posição, né? Mas certo, no final das contas acho que ele conseguiu fechar bem as pontas,
do raciocínio dele e ficou claro qual que é o pensamento dele, né? É uma posição também bastante comum hoje em dia no meio científico.